Fala galera, tudo bom com vocês? Estou de volta aqui no canal e hoje eu quero saber, você já investe? Quer começar, mas não sabe por onde? Hoje eu vou te explicar como começar a investir na renda fixa. Eu vou estar trazendo as diversas opções que a gente tem no mercado para você ver qual que mais se adequa ao seu perfil e conseguir decidir onde você vai efetivamente começar a botar o seu dinheiro. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like aqui para ajudar a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas e vamos começar! Agora que você já sabe qual que é o seu perfil de investidor e se pelo menos uma parte dele se adequa na renda fixa, esse vídeo é para você. Se você ainda não sabe qual que é o seu perfil de investidor, clica aqui, esse vídeo é curtinho, você assiste ele rapidinho e já pula para cá de volta para a gente continuar. Para escolher onde a gente vai pôr o nosso dinheiro, a gente precisa entender exatamente como essas opções funcionam. Então hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre a poupança, tira já teu dinheiro daí, maluco, sobre os CDBs, sobre o Tesouro Direto e sobre as letras de crédito. Então bora lá. Para começar, eu vou trazer aqui direto a primeira opção, a poupança, que é onde a maioria dos brasileiros infelizmente aplica o seu dinheiro, né? Por que hoje eu lamento a aplicação na poupança? Porque hoje a poupança está rendendo 2% ao ano. A taxa Selic não para de cair e essa taxa é uma das coisas que define quanto que a sua poupança vai te dar de rendimentos. Infelizmente, foi-se o tempo que a poupança gerava muito lucro pra gente, né? A poupança já chegou aí a gerar 16, 14% há não muitos anos atrás, mas tanto com a evolução da economia quanto com as tentativas de conter esse coronavírus que a gente está vivendo, pelo menos por enquanto, né? As taxas estão lá embaixo e isso diminui muito o rendimento da poupança. Normalmente a poupança está dando muito perto da inflação, talvez até um pouco mais baixo do que ela. Então, esse é o momento da gente já começar a entender outros tipos de investimento para realmente capitalizar melhor o nosso dinheiro, tá? Hoje, na própria renda fixa, a gente tem opções que já estão rendendo o dobro, até o triplo ou até mais do que isso da poupança e tem a mesma segurança, se não até mais segurança do que a poupança. A gente tem essa ideia pré-concebida de poupança ser um investimento mais seguro na cabeça, porque isso foi sendo criado e a gente nunca foi atrás, nunca estudou realmente para ver se isso fazia sentido, né? Hoje a gente tem diversas opções no mercado tão segura quanto e rendendo mais. Então vamos à primeira delas, o CDB. Os CDBs eles são certificados de depósito bancário. Normalmente esses CDBs você encontra em qualquer banco, hoje é possível investir também por corretoras, onde você encontra um hall de produtos muito maior, né? Mas esse CDB ele está atrelado ao CDI, normalmente, que está atrelado à taxa Selic. Ou seja, os rendimentos são próximos da poupança, um pouco maiores. Porém, não são valores muito atrativos hoje em dia, não são valores muito grandes. A gente usa principalmente para montar aí reservas de emergência, né? Contas remuneradas com CDI, por exemplo. Mas é possível a gente encontrar aí CDBs de 90% a 120% do CDI. Hoje não é nem um pouco recomendado investimentos com menos do que isso, né? 90% do CDI, se você encontra 100% de graça, sem fazer nenhum esforço, né? Menos do que 100% não é nem um pouco recomendado e os bancos menores têm produtos com mais do que isso, né? 120% do CDI para um prazo pré-determinado, normalmente o prazo é um pouco maior do que um ano, para você estar podendo investir nesse tipo de CDB. Mas ele já é um valor mais legal, você encontra em diversas corretoras esse produto e consegue garimpar aí ainda bons investimentos para renda fixa. Além disso, os CDBs têm fundo garantidor de crédito, né? Ou seja, eles garantem até 250 mil reais. Se você tem lá investido 100 mil, o banco que você investiu quebrou, eles se comprometem a te devolver os seus 100 mil. Se você tiver até 250, eles se comprometem a te devolver até os 250. Quem tem mais do que 250 mil reais normalmente não investe só em CDBs, né? Ele diversifica em diversos outros produtos, até os próprios bancos, para quem tem esse valor investido, já oferecem coisas melhores e as próprias corretoras te indicam também para outros caminhos, né? Ou seja, segurança até 250, 100%. Igual ou maior do que o da poupança e um investimento já mais legal com um rendimento maior. Já na categoria das letras de crédito, a gente tem dois produtos principais aí no mercado, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, né? Normalmente, essas letras de crédito,
Elas têm rendimentos próximos ao CDI, um produto bem parecido com os CDBs, na verdade, né, os rendimentos, só que elas são isentas de imposto de renda, ou seja, a gente já tem uma diferença aí, só que elas têm uma taxa de entrada um pouco maior. Então, sempre que a gente for buscar fazer um investimento, a gente tem que buscar a nossa taxa real de lucro com isso, né? Quanto que realmente vai render. Ou seja, os CDBs ali, por exemplo, eles estão rendendo 3%, mais ou menos, que é o CDI, né? Então, 100% do CDI menos o imposto de renda. O imposto de renda é cerca de 15, 20%, né? Depende de quanto tempo que você deixa lá, o imposto é regressivo. Mas calcule o seu rendimento real. Antes de entrar em qualquer investimento, calcula qual vai ser o seu rendimento real, né? Ou seja, o investimento retirando as taxas, imposto de renda, todas as outras coisas que você tiver que pagar para ter esse investimento. Às vezes você tem um investimento que rende 10%, mas só de taxa ele come 50% desse 10%, né? Então ele já virou 5%. A gente tem que estar bem atento aí para acabar não investindo num lugar e se arrepender depois, porque não tem conhecimento, está esperando uma coisa e ela não acontece, né? Então a gente tem que, quando vai investir, realmente pensar bem e calcular todas as despesas que a gente vai ter com esse investimento para ver se ele realmente vale a pena. O outro título aí da renda fixa, e talvez o que eu mais goste, são os títulos do Tesouro. Os títulos do Tesouro, eles são emitidos pelo governo e são usados principalmente para investimentos na área de saúde, educação, pelo menos é o que eles dizem, né? A gente tem que acreditar. Se é verdade isso ou não, bem difícil de saber. Mas esses títulos do Tesouro, a longo prazo, normalmente, eles te dão um rendimento mais legal do que esses outros que eu falei. Se você tem um dinheiro ali que você só quer aplicar e não está muito preocupado com quando que você vai tirar ele, né, você consegue encontrar títulos com valores bem legais, assim, né? A gente consegue encontrar rendimentos de 8% ao ano, até um pouco mais do que isso, e já é um valor que vale mais a pena. Uma das principais vantagens do Tesouro também é que você consegue começar com valores bem baixos, né? A partir de mais ou menos R$35 você já consegue estar comprando ali um título do Tesouro, ou pelo menos um pedaço de um título do Tesouro. Eu vou estar ensinando na prática como vocês fazerem isso num próximo vídeo, tá? Então sigam acompanhando o canal, já se inscreve aí, aproveita. Mas com valores baixos a gente já consegue estar entrando nesse modelo de aplicação. Por exemplo, tem CDBs que aceitam 5 mil, 10 mil para começar, né? Tem uns que aceitam bem menos também, mas a gente não precisa estar acumulando capital para investir só depois que acumular esse valor. E dentro dos títulos do Tesouro a gente tem que entender as 3 modalidades que ele tem. Então ele tem os títulos pré-fixados, que são os títulos que você entra nele já sabendo quanto que ele vai render no total desse período que você está, quanto que ele rende por ano, quanto que você vai aplicar, você já consegue calcular quanto que você vai sacar lá na frente. Então é uma modalidade bem legal e é uma modalidade que dá segurança, né? Principalmente em tempos incertos. Então se eu peguei um que seja de 7% ao ano, eu sei que eu vou ganhar 7% ao ano, independente do que esteja acontecendo, a não ser que o país quebre, né? Porque o Tesouro é atrelado ao governo conseguir te pagar esse dinheiro de volta. Normalmente não tem problema nenhum, nunca teve, mas é bom a gente estar atento também a isso. E esse 7% que você se comprometeu a ganhar, você vai ter ele garantido ali. Por isso ele é um título pré-fixado. Então você já sabe quanto que você vai tirar. A diferença aqui é, se você tirar o seu dinheiro antes do prazo que você se comprometeu a deixar ele emprestado, né, que você está fazendo um empréstimo para o governo, vamos supor, eu botei para 2025, se eu tirar em 2022, eu não vou conseguir esse rendimento completo nem proporcional ao período que eu tive. Ou seja, não vou ter os 7% ao ano, né? Eu não vou ter 7% sobre esses 2 anos. Além disso, a taxa de imposto ela é regressiva. Então, se eu chegar lá ao final, ela vai ser a mínima, que é de 15%. Se eu tirar agora, ela vai ser de 22,5%. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Quando a gente bota dinheiro no Tesouro, a ideia é deixar até vencer realmente, para não estar gastando o nosso dinheiro, né, e não aproveitando o rendimento completo que ele pode nos dar. A outra modalidade são os títulos pós-fixados. O que são esses títulos pós-fixados? São títulos que te pagam, por exemplo, a inflação. Então, todo ano ele te paga a inflação, o IPCA, né? Ele vai te pagar uma porcentagem de um índice. Ele pode ser do CDI, do IPCA, isso você vai escolher o seu produto quando você for investir, você consegue ver todas as características, mas ele tem um pouquinho de variação, né? Ele está te pagando um valor ali que varia, mas de acordo com o índice. Por isso que ele é renda fixa, porém ele é pós-fixado. Você vai saber realmente quanto você teve de acordo com o índice que você escolheu, que esse produto está atrelado. E a terceira opção são os títulos híbridos. Esses títulos híbridos são títulos do Tesouro, onde você tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Por exemplo, ele te paga 3% ao ano mais a inflação.
né? Então ele é um título híbrido, ele tem um pouco de cada uma dessas modalidades. Você já tem garantido uma parte e está correndo um pouquinho de risco ali, bem mínimo, na outra, né? Você está sujeito a uma variação, não é nem correr um risco, né? Você está sujeito a um pouco de variação pela outra, isso pode ser positivo ou pode ser negativo, depende dos rumos que o país está tomando. Como esses títulos são para um prazo um pouco maior, você pode tentar dar um chute aí e acertar mais ou menos quanto vai ser a inflação e prever alguma coisa, ou você pode simplesmente aceitar que você está investindo uma parte ali que vai render X% fixo que você já sabe e a outra você está suscetível a ganhar mais ou não, né? Mas não está contando com esse valor. Então, depois de ter trazido algumas das opções, né, pelo menos as mais conhecidas e as que eu mais gosto da renda fixa aí para vocês, eu vou trazer agora algumas vantagens da gente estar investindo nessa modalidade. Então, uma das vantagens é que a gente tem uma rentabilidade razoável, previsível e recorrente, né? Como você já sabe quanto que vai render antes de você botar, seja por um índice, você já sabe que é aquele índice, né, um IPCA, por exemplo, ou um pré-fixado com 8%, 7% ao ano, você já sabe quanto que aquilo ali vai render. Então ele é previsível, você já bota o dinheiro sabendo quanto que você vai tirar mais ou menos. E a recorrência é porque você sabe que durante cada ano ele vai estar rendendo aquele X durante todo o período que você deixou lá, né? Então essa é uma grande vantagem desse tipo de investimento, diferente, por exemplo, da renda variável que você bota, a empresa pode quebrar e você não ganha nada, como ela pode dobrar de tamanho e você ganhar muito dinheiro, né? Mas é muito mais imprevisível, se baseia muito mais em estudos, em suposições, é diferente da renda fixa. Outra vantagem muito grande é a segurança. Como a maioria desses produtos eles já são garantidos pelo FGC, você tem uma segurança ali de R$250 mil, né? Como eu acredito que eu estou falando aqui com pessoas que estão começando nesse mundo dos investimentos, né? R$250 mil é uma garantia suficiente, pelo menos por enquanto, então nos dá uma segurança por um bom período de tempo muito grande para a gente estar trabalhando, se aprimorando e começar a diversificar posteriormente esses investimentos. A gente tem uma outra vantagem muito grande hoje, que é a facilidade de compra desse tipo de investimento. Você faz tudo online, sem sair de casa, entra numa corretora, cria o seu cadastro, você tem acesso a diversos produtos, não precisa ir de banco em banco ver qual oferece o melhor, você tem ali a carteira de produtos da corretora que você tiver a sua conta criada, e ali você vai ter diversas possibilidades, vai conseguir analisar, vai conseguir comparar qual tem rendimento maior, qual tem rendimento menor. Então a facilidade de investir nessa modalidade hoje é muito grande, é muito simples, realmente é só querer. Então isso é uma grande vantagem da renda fixa também. Outra vantagem é que, diferentemente de ações, por exemplo, né, a gente não necessita um acompanhamento constante. Como ela é pré-fixada, ou mesmo sendo pós-fixada, é uma renda fixa, a gente sabe já quanto que ela vai render e até quando ela tem que ficar lá, né? Então, se eu comprei um produto com vencimento para daqui a 5 anos, eu sei que ele vai ficar lá 5 anos e vai me render X ou mais ou menos X, de acordo com o índice. Então, eu não preciso estar acompanhando aquilo o tempo inteiro, né? Não tem que ter um acompanhamento constante. Diferente de quando você compra uma ação, se torna sócio de uma empresa, você precisa estar ali acompanhando os resultados dela, você precisa saber o que está acontecendo, se ainda faz sentido você ser parceiro daquela empresa ou não. Diferentemente disso, na renda fixa, você tem uma segurança e uma não necessidade de acompanhamento muito maior e que em muitos casos é muito positiva, né? Não é todo mundo que está disposto a estar acompanhando investimentos e rendimentos diariamente, mensalmente, ou anualmente, ou seja lá qual for a sua estratégia, não é todo mundo que está disposto. Muitas vezes a gente só quer botar o nosso dinheiro lá e deixar acontecer, né? E outra vantagem muito legal e importante, isso é legal todo mundo saber e estudar, é a liquidez. A gente consegue encontrar produtos com liquidez diária, ou seja, está buscando um pouquinho mais de rendimento para a nossa reserva de emergência. Então é legal a gente estar com a reserva de emergência em produtos de renda fixa. Já algumas desvantagens da renda fixa que a gente tem que ponderar é essa parte da carência, né? Muitos dos produtos têm carências longas, ou seja, 2, 3, 5, 10 anos. Normalmente esses produtos com carência mais longa são os que te possibilitam rendimentos um pouco melhores. Então a gente tem que estar ciente disso quando a gente vai investir, que o nosso dinheiro vai ficar lá todo esse tempo. A gente não pode botar o dinheiro contando que vai sacar amanhã. Então o dinheiro que a gente investe é o dinheiro que a gente está seguro que não vai precisar. Essa é a ideia do investimento. Por isso a gente monta a nossa reserva de emergência, a gente calcula o nosso custo mensais para ver se a gente não está guardando mais do que a gente precisa realmente mensalmente. E produtos têm carência, né? Principalmente aqui na renda fixa, os que rendem mais, a gente vai precisar deixar eles lá um tempo e realmente esquecer lá. Outra desvantagem da renda fixa, que pode acabar aí consumindo uma parte da sua rentabilidade
que normalmente já não é muito alta, né? São as taxas, IOF, custódia dos produtos. Então, quando a gente vai investir, a gente já tem que ler e entender tudo isso no nosso produto, no que a gente está adquirindo, para ver qual vai ser a nossa rentabilidade real e se isso realmente vale a pena para a gente, né? Então, pessoal, é muito importante entender o produto que a gente está investindo, né? Onde a gente está botando o nosso dinheiro. Principalmente para o investidor aí conservador e moderado, é interessante entender bem o que são cada um desses produtos, porque uma grande parcela dos seus investimentos vai estar aqui. Então, você tem que entender realmente o que você está fazendo com o seu dinheiro. O investidor mais arrojado, mais ousado, ele também precisa entender essa modalidade de investimento, porque uma parte do dinheiro dele também vai estar aqui, no mínimo uma reserva de emergência. No próximo vídeo do canal, eu vou estar te ensinando aqui na prática como investir em títulos do Tesouro, tá? Eu vou investir do meu dinheiro, vou abrir aqui com telinha de computador, tudo para você ver exatamente como que se faz, bem fácil, bem simples, para realmente te dar uma segurança maior aí para você conseguir começar a investir de verdade. Então segue acompanhando o canal, se inscreve aqui, confere lá a nossa playlist com as outras aulas, com os outros vídeos, é muito importante aqui para entender como funciona o mundo dos investimentos e começar a ganhar dinheiro de verdade. Deixa seu like aqui nesse vídeo para ajudar a gente, para dar uma divulgada, para ajudar mais gente. E é isso aí, pessoal. Abraço!